Paz do Senhor, boa tarde. Hoje uma tarde abençoada de sol, que possamos ler, meditar na palavra de Deus, buscar a presença de Deus essa tarde. Amém? Então, antes de começarmos o nosso estudo, começarmos a falar, hoje vai ser um tema muito bom. O estudo é uma pergunta. Teu Deus é um fantasma? Essa é a pergunta. Mas vamos orar primeiro. Pai, muito obrigado pelo privilégio que temos de estudar a Tua palavra, de buscar a Tua presença, de estarmos contigo nesse momento. Pai, fala ao nosso coração, ministra ao nosso coração, que possamos crescer, aprender a Tua palavra. Obrigado pelo Teu amor, por tudo que Tu fazes, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Hoje, como eu disse, o nosso estudo é uma pergunta, que a pergunta é: o Teu Deus é um fantasma? Quem é o Teu Deus? É um fantasma? Nós vamos estudar sobre isso. Mas o texto que nós vamos estudar está lá em Marcos, né, o texto bíblico, que nós vamos ler e vamos meditar sobre isso aí. Mas antes, eu só gostaria de dizer, acompanhe até o fim da live, que no fim da live nós vamos estar orando pelo teu pedido de oração, pelo teu propósito de oração, nós vamos estar orando contigo. E o texto que nós vamos ler está lá em Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 45. Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 45. Vamos ler. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Esse texto, quem costuma ouvir pregação, quem costuma ir sempre ao culto, é um texto que você já deve ter ouvido muitas pregações. Já ouvi muitas pregações sobre esse texto. Mas o impressionante da palavra de Deus é que sempre que a lemos, ela sempre é alimento. A palavra de Deus sempre é alimento. Por isso que podemos meditar no mesmo texto que foi pregado várias vezes e que nós já ouvimos várias vezes, porque ela é alimento. Por exemplo, qualquer fruta, se você come ontem, você come hoje de novo, porque a fruta é alimento. Então, só que nós temos que entender que a palavra de Deus é alimento para a nossa alma, por isso que podemos meditar e pensar nela. E hoje nós vamos pensar de maneira muito simples sobre essa questão aqui. Quando os discípulos pensaram que Jesus era um fantasma. A situação, você que prestou atenção no texto, Jesus estava caminhando sobre as águas, né? Era por volta quase 6 horas da manhã, o dia estava amanhecendo, porque era
a quarta vigília da noite, e a quarta vigília da noite é das 3 até as 6 da manhã, das 3 da madrugada até as 6 da manhã. Esta é a quarta vigília da noite. Então era na madrugada, logo o dia ia amanhecer, e lá Jesus estava andando por sobre as águas. Os discípulos já estavam cansados e com dificuldade de remar, e de repente eles estavam no meio do lago, viram aquele vulto e pensaram, é um fantasma. Eles nunca tinham visto Jesus caminhar sobre as águas antes. Eles nem imaginavam que isso pudesse acontecer. Mas no meio de todo aquele turbilhão da situação que eles estavam, do mar agitado, eles remando com dificuldade, a primeira coisa que eles pensaram é um fantasma. Esse que está caminhando aqui é um fantasma. E eles gritaram. A Bíblia não diz que só um gritou. Ele diz, eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. E no versículo 50, pois todos ficaram aterrados. Não foi só um que ficou aterrado. A Bíblia diz que todos eles ficaram aterrados. Só que quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós vemos acontecerem algumas coisas com os discípulos, nós muitas vezes olhamos de uma maneira tão distante e não de maneira pessoal. E nós devemos aprender a ler a palavra, pensar profundamente nela e meditar. Porque muitas vezes nós mesmos pensamos que Jesus é um fantasma na nossa vida. Que às vezes as circunstâncias que acontecem, as situações, nós estamos vendo um fantasma, não vemos Jesus. E por que acontece isso conosco? Aqui no versículo 52 fala, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Você já parou para pensar que o teu coração pode estar endurecido? Nós não paramos para pensar muitas vezes na nossa vida e não pensamos quantas vezes o nosso coração pode estar endurecido. Em muitas circunstâncias, principalmente as situações difíceis que nós passamos, o nosso coração pode estar endurecido, como os dos discípulos. Eles não estavam entendendo. Nós não somos melhores do que esses homens que foram escolhidos para serem os apóstolos. Nós não somos melhores do que eles. O simples fato de nós lermos os fatos, lermos os acontecimentos, as coisas que aconteceram com eles, não nos torna melhores que eles. Nós devemos aprender a meditar na palavra e ver como realmente nós somos. Por exemplo, assim, eles acharam que Deus era um fantasma. Eles não sabiam, eles não imaginavam que poderia acontecer aquilo. Eles estavam vivendo toda aquela situação e lá vinha Jesus caminhando sobre as águas. No Evangelho de Mateus, nós vemos que Pedro caminhou sobre as águas também, só no Evangelho de Mateus. Porque esse fato nós encontramos em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 14, e no Evangelho de João, capítulo 6. Somente em Mateus que nós vemos que Jesus anda, que Pedro anda sobre as águas e ele afunda. Essa história é famosa, né? Muitas vezes nós ouvimos. Mas eu acho que nós não teríamos nem a ousadia de Pedro, que desceu do barco e disse, Senhor, eu vou, se és tu, faz com que eu vá. Mas nós
Normalmente ficamos dentro do barco gritando: é um fantasma, é um fantasma, é um fantasma. Mas quando nós pensamos que Deus é um fantasma, na verdade, é pela falta de conhecimento de quem é Deus. Nós conhecemos a Deus muito pouco. Nós paramos para pensar, por acaso, a grandeza da criação de Deus, de como Deus fez o universo, de como Deus fez todas as estrelas e os planetas, de como Deus fez cada célula. Nada se move nessa terra sem o consentimento de Deus. Nem uma bactéria, nem um vírus, nada se move por acaso. Nada se move sem o consentimento de Deus. O mar, os ventos, tudo o que acontece é Deus que ordena e coordena todas as coisas. Há pouco nós vemos essa catástrofe que aconteceu no Vale do Taquari, nós vemos em Porto Alegre todas as coisas que aconteceram. E nós devemos parar para olhar e saber: Deus é soberano. A palavra dele está se cumprindo. Aquilo que aconteceu está na Bíblia. Não precisa escutar, o profeta tal disse isso. Não. Vai ler Apocalipse. Vai ler o livro de Apocalipse. Vai ler os evangelhos. Os evangelhos dizem que essas coisas vão acontecer. Porque Deus é Deus que coordena todas as coisas, que ordena todas as coisas. Então, Deus, ele é o Criador, aquele que ordena todas as coisas, ele é o Criador, aquele que cria todas as coisas. Deus é aquele que governa todas as coisas, todos os governos, todos os príncipes, presidentes, senadores, deputados, o que quer que tenha, que muitas pessoas muitas vezes fiquem muito indignadas com a política, esquece que há um que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que governa todas as coisas. Deus. Deus é quem governa todas as coisas. Deus é aquele que faz todas as coisas. Deus que coloca reis e estabelece reis. Ele é Deus. Ele é chamado do Senhor dos Senhores, de Rei dos Reis. É claro que tem reis, pessoas investidas em posições de autoridade que fazem coisas erradas. E muito erradas. Mas o que vai acontecer? Todos vão dar contas diante de Deus. Assim como nós ficamos indignados com pessoas de autoridade que fazem coisas erradas, nós devemos também ficar indignados conosco mesmo, quando fazemos coisas erradas diante de Deus. Deus é Rei. Então nós devemos começar a entender que Deus é o Deus que governa, que Deus é aquele que faz todas as coisas. Deus é aquele que conhece todas as coisas. Conhece o mais profundo do nosso coração, conhece o nosso ser, conhece tudo o que pensamos, tudo o que sentimos, vê todas as coisas que fazemos. Ele é Deus. Deus é absolutamente grande, impressionante, poderoso, incomparável. Ele é de eternidade a eternidade. Nada se move sem o consentimento dele. E o diabo, nosso adversário, não é alguém que faz o que quer. Até o inimigo, o diabo,
tudo que ele faz, ele só pode fazer se Deus o permitir. E nós vemos muito claro quando Satanás pede permissão para Deus para fazer as coisas que aconteceram na vida de Jó. Os filhos morreram, ele perdeu seus bens, ele perdeu a saúde. Era Satanás fazendo, mas Satanás não pôde fazer nada sem a permissão de Deus. Deus que dizia até aqui, até aqui, até aqui, até aqui. Nós não temos noção de como Deus é grande. Então, muitas vezes, nas situações de dificuldade que nós passamos, na verdade, o que nos afeta não é exatamente a dificuldade. Nós pensamos que é a dificuldade que nos afeta, nos aflige, seja a enfermidade, seja o problema com os filhos. O que mais nos afeta não é a dificuldade em si, mas a nossa falta de conhecimento de quem é Deus. Se realmente compreendêssemos de maneira profunda quem é Deus, nós nos voltaríamos de uma maneira muito mais intensa para a oração. Se nós pensássemos, lêssemos a palavra e víssemos a profundidade e a grandeza de Deus, nós nos ateríamos mais a ficar orando, a buscar a presença de Deus, a dizer: Deus, Tu és grande, Tu és o meu Pai, Tu és aquele poderoso, e eu clamo diante de Ti. Lembra, Jacó, a Bíblia diz que Jacó lutou com Deus a noite inteira. Nós vemos Daniel 21 dias orando. Nós vemos quantos exemplos de oração e quantas vezes Jesus fala para orarmos sem cessar, para buscarmos a presença dele. Então, se nós conhecêssemos a Deus de maneira mais profunda, nós iríamos orar mais profundamente e não ficaríamos gritando: é um fantasma, eu tô com medo, e agora, Jesus, por favor. Nós somos igual aos discípulos. Quando nós não cremos, é que o nosso coração está endurecido. O coração endurecido não é só para o ímpio, para aquele que não crê em Deus. É também para aquele que crê em Deus, que o coração está endurecido. Quantas vezes você se disse: ah, eu não vou orar mais? Por que você diz isso, que tu não vai mais orar? Porque você não conhece a Deus. Porque o coração está endurecido. Eu já disse: eu não vou orar mais. Já aconteceu circunstâncias na minha vida que eu disse: Senhor, eu não vou mais orar. E eu me lembro de uma circunstância que isso foi muito marcante para mim. Que eu disse: Senhor, eu não oro mais. Quando eu clamava pelo meu pai. Já tinha orado só há 5 anos, né? 5 anos de clamor incessante pelo meu pai. Daí, uma vez eu disse: Senhor, eu não oro mais pelo meu pai. Quanto mais eu oro, pior o meu pai fica. Foi aí que Deus falou comigo e disse: a obra do meu Espírito no coração dele é essa, você não vê. Porque eu queria ver algo na vida do meu pai. Eu orei 11 anos pelo meu pai. Orei 5 anos, Deus falou comigo. Aí orei mais 6 anos pelo meu pai. Mas nós paramos de orar quando o nosso coração está endurecido. E quando o nosso coração está endurecido, nós dizemos: é um fantasma. O que é um fantasma? É aquilo que aparece de vez em quando. E aparece para nos aterrorizar. E nós não, é uma coisa sobrenatural, um fantasma. Imaginou, os discípulos acreditavam em fantasma? Hoje em dia nós acreditamos em tantas coisas também que não são verdadeiras. Mas
Muitas vezes o nosso coração está endurecido e nós dizemos é um fantasma. Mas o impressionante é o amor e o cuidado de Deus, porque Jesus diz assim, ó, eles gritaram, é um fantasma, estavam apavorados, e Jesus disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Deus é impressionante, porque nós facilmente perdemos a paciência com um amigo, com pai, com mãe, com marido. Nós perdemos a paciência muito fácil nas circunstâncias, principalmente circunstâncias que nos irritam e nós dizemos, mas tu não sabe de nada, e ficamos indignados e diz, também não vou fazer mais nada. Jesus não. Ele conhece a nossa pequenez, conhece a nossa estrutura, conhece a nossa miséria, e ele olha e diz, tende bom ânimo, sou eu estou contigo, eu estou contigo, eu não sou um fantasma, eu estou com você. E às vezes pensamos que Deus não está conosco, que o Senhor não nos abandonou. Ou pior ainda, nós pensamos, eu sou muito pequeno, Deus não me ouve. Se eu fosse uma pessoa de mais oração, mais isso, mais aquilo, Deus me ouviria. Todos somos iguais, pecadores. Mas tem uns pecadores que se aproximam mais, que ficam mais tempo com Jesus. Aprenda a ser um pecador que fica mais tempo com Jesus. Que grite mais, Jesus, eu preciso de ti. Senhor, eu quero te conhecer. Deus é um Deus compassivo. Mesmo quando nós pensamos que Ele é um fantasma, que Ele não vai nos ajudar, que estamos sozinhos. Ele olha e diz, tem de bom ânimo. E Ele nos deu a sua palavra para meditarmos na sua grandeza. Porque olha só, era Jesus caminhando sobre as águas, desafiando todas as leis da física. Lá estava Jesus caminhando. É algo impressionante. E olha agora, quando você está caminhando e você ora, você já parou para pensar que tu está falando com Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que conhece o profundo do teu ser, aquele que conhece o teu coração, que conhece a tua fragilidade, que conhece os teus medos, que conhece as tuas angústias, que conhece todos os teus questionamentos, que conhece todas as dúvidas, que vê todas as coisas que você faz, e Ele está contigo, pronto para te salvar, para te perdoar, para cuidar de ti. Deus não é um fantasma, Ele é real. Ele é o Salvador. E Ele age nas situações. E Ele age na tua vida. Basta clamar. Mas qual é um dos nossos problemas que temos agora? Que nós enfrentamos? É que nós pensamos que nós vamos orar agora e daqui 5 minutos o problema vai ser resolvido. Não é assim. Lembra que eu disse? Orei 11 anos para que meu pai se convertesse. E esse fim de semana estávamos em Porto Alegre e lá fazendo estudo lá com as mulheres, com as irmãs lá da igreja de Porto Alegre, e uma delas, testemunhou, meu filho não saía de casa, 2 anos orando por ele. Agora, porque ele estava com depressão profunda, tinha problemas, agora ele já sai de casa.
ela 2 anos orando por ele. Isso é testemunho do mover de Deus, da ação de Deus. O problema é que nós pensamos que Deus só responde quando responde imediatamente. Quando as coisas acontecem como nós queremos, do jeito que queremos e imediatamente. Não é assim. Deus é Deus. Se Ele quer nos dar no momento, Ele vai nos dar. Se Ele quer nos dar daqui a 10 anos, Ele vai nos dar. E se Ele não quer nos dar, você também não vai ter isso. Porque Ele é Deus. Porque a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. E todas as coisas acontecem no tempo dEle. Para você entender boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você que é mãe, que é pai. No momento que você está disciplinando e corrigindo o teu filho está feliz e dizendo para ti, para você que é pai, que é mãe, que a tua vontade é boa? Não, o filho está triste, está chateado. Tem filhos que ficam muito bravos. Naquele momento, eles não acham que a vontade do pai está sendo boa para ele, porque ele está sofrendo a disciplina. Mas o pai sabe, é bom. Isso é bom para ti. Porque eu estou te ensinando, porque eu estou te corrigindo. Isso é uma leve comparação para entendermos a boa vontade de Deus para com a nossa vida. A vontade perfeita. Ele nos molda, Ele nos corrige. Nós temos dificuldades, nós sofremos, mas há algo que nós temos. A presença constante de Deus. A presença real de Deus na nossa vida. Deus não é um fantasma. Ele é real. E Ele, enquanto caminha sobre as águas de maneira sobrenatural no nosso lado, Ele diz, tenha bom ânimo, sou eu. Aí Ele vem e entra no barco e fica lá junto com os discípulos. Deus olha para ti e diz, eu estou aqui do teu lado. Creia, medite quem eu sou como Deus, soberano, poderoso, que governa. Quem governa todas as coisas é Deus. Quem manda nos ventos, nas chuvas, nas águas, em todas as intempéries é Deus. Quem manda nos planetas é Deus. Não são os reis que governam. Deus estabeleceu os reis, mas Ele é o Rei dos reis. E nada acontece por acaso, tanto as coisas boas como as coisas más. Deus sabe todas as coisas. E Ele não é um fantasma. Que o teu Deus não seja um fantasma. Um fantasma é aquele que você duvida. É aquele que aparece de vez em quando. Deus não é um fantasma. Ele é real. Ele está contigo. Ele entra contigo no barco e Ele diz, tenha bom ânimo, não tenha medo. Não tenha medo dessa circunstância. Se é com teu filho, com teu marido, com que problema que tu está passando. Não tenha medo. Confie e ore. E lembra o que eu disse no início? Se nós conhecêssemos realmente Deus, nós oraríamos mais. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós oramos. Quanto mais nós entendemos, lemos essa palavra, mais nós queremos orar. Mais nós vamos buscar. E mais ficar na presença de Deus e dizer, Deus, Tu és muito grande. Tu és Deus tremendo, incomparável. Por isso que eu estou aqui pedindo, Senhor. Por isso que eu estou clamando na Tua presença. Mas eu sei que Tu farás a Tua vontade. Tenha confiança de orar, de pedir, de continuar orando, de continuar batalhando por essa situação.
que está no teu coração, que está na tua vida, persevere. Quanto mais nós conhecemos Deus, mais nós perseveramos. Amém? Então vamos orar, colocar nossa vida na presença de Deus e colocar todas as situações na presença do Senhor para Ele agir, porque Ele não é fantasma, Ele está aqui conosco. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela Tua palavra viva, santa, fiel e verdadeira, que dá ânimo ao nosso coração, para orarmos mais, para buscar a Tua presença, para estar diante de Ti. Senhor, eu coloco na Tua presença cada pessoa e cada pedido de oração que está sendo feito essa tarde, cada propósito que a pessoa faz, coloco diante de Ti, que Tu venha abençoar, que Tu venha agir, que o Teu grande poder venha estar agindo nessa vida nesse momento. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que tu seja cheio da presença de Deus e busque mais a presença do Senhor. Amém.